Deus tinha colocado no meu coração compartilhar uma palavra, né? Mas, dado a conversa que a gente teve aqui no início, eu vou aproveitar e vou falar sobre duas outras coisas antes de ir para a palavra mesmo, mas eu pretendo não me estender nisso, tá? Primeiramente, eu queria falar sobre essa questão do sol nascente, tá? Há quantos anos? Acho que uns 10 anos atrás, 23, 13, não, até antes disso, mais de 10 anos, acho que uns 15 anos atrás, vamos dizer assim, quando eu estava morando em Recife, né? Eu e a Viviane, nós construímos um relacionamento com um pastor, que foi nosso pastor enquanto nós estivemos lá, que foi o pastor Roma, né? E ele costumava sempre dizer, né, que nós tínhamos que ser uma igreja sem paredes para um povo sem esperança. Era um slogan dele, né? Assim como eu falo assim, a gente tem que restaurar a igreja apostólica, esse é o meu slogan, o dele era uma igreja sem paredes para um povo sem esperança, né? Então ele falava que ele não se sentia bem ficando só dentro das quatro paredes, né? E foi com ele que nós aprendemos essa questão de olhar mais para fora do que para dentro, né? E quando nós estávamos lá, eu já falei aqui algumas vezes que a gente tinha aquele trabalho que a gente fazia na Praça de Boa Viagem com um grupo que ia lá tocar baião gospel, né? Então tinha um irmão que compunha umas letras, cara, muito bíblicas, assim. Eu vou ver se eu tenho essas letras. Acho que é mais fácil a Vivi ter essas letras, porque a Vivi era do grupo que tocava, né? Então, assim, eram em cima do Evangelho de João as letras, assim, mas eram muito bíblicas as letras que o nosso irmão compunha, irmão Jardel. Mas esse não era o único trabalho que a gente fazia fora das quatro paredes, né? A gente sondou e fez amizade com uma mulher, eu até esqueci o nome dela, que ela cuidava de uma creche num bairro chamado Muribeca. O que era Muribeca? Se alguém tiver curiosidade depois de botar no Google e procurar, naquela época, Muribeca era um bairro que nasceu em prol ou por causa de um lixão, né, um aterro a céu aberto que existia do lado do bairro. O bairro, ele, na verdade, ele surgiu por causa do lixão, né, que era o lixão de Muribeca, chamava-se lixão de Muribeca, que em algum momento no passado ele foi o maior aterro sanitário, não aterro sanitário, né, o maior lixão a céu aberto da América Latina, era lá. Então esse bairro nasceu e aí lá viviam as pessoas que se sustentavam do lixão de Muribeca. Então eles eram catadores de lixo, né? Eles viviam do lixo. E a gente fez amizade com essa mulher que era a dona, né? Ela era responsável por uma creche que cuidava de mais de 100 crianças. Então o que ela fazia lá? Enquanto as pessoas estavam trabalhando, maioria delas no lixão, ela cuidava das crianças. Tinha mais de 100 crianças, né? E Deus nos levou a usar o louvor, né, as músicas, para trabalhar com as crianças dentro da creche. Só que o que a gente decidiu fazer, né? Deus também colocou nos nossos corações que a gente ia até aquele lugar para trabalhar com as crianças através das canções, mas o nosso objetivo também era alcançar as famílias. E aí, o que a gente fazia, né? A cada semana, a gente ia lá todo sábado, né? A cada semana, a gente pedia para essa senhora da creche, ela fazer contato com 2 ou 3 famílias das crianças que frequentavam a creche e agendar para que nós fôssemos à casa dessas famílias.
Então a gente ia até a creche, fazia um trabalho com as crianças, depois que acabava, a gente ia andando até a casa dessas famílias. E, irmãos, o que era o bairro da Muribeca? É uma favela. É uma favela. Favela mesmo. Então, assim, não tinha rua asfaltada, as casas eram barraco mesmo, né? E não tinha porta, às vezes a porta era um lençol. É a coisa que eles achavam no livro, montavam as casas, né? E eu cansei de chegar lá e é engraçado, né? Assim, quem é que ia, né? Não era a igreja toda. A gente falava que tinha esse trabalho, assim como era a oração. Lá a gente fazia oração. Acho que todo dia eu ia orar de manhã na igreja. Todo dia, tipo 5:30 da manhã, eu marcava de ir orar na igreja. Então eu saía de casa, antes de ir para o trabalho, era contrário ao meu trabalho. Eu trabalhava para um lado, a igreja era para o outro. Eu ia lá na igreja, 5:30 da manhã, aí a gente orava até umas 6:30, 7 horas, depois eu ia para o trabalho. E era um grupinho só que ia orar. Assim também era um grupo que ia em Muribeca, né? Mas até que era um grupo razoável, não era um grupo bom, não era gato pingado, não. Mas a gente cansou de caminhar lá pelo bairro, né? Eu, Vivi e o Jojo. Jojo ia. Jojo estava em todas, né? Tem até foto da gente subindo o morro, descendo o morro lá. E a gente cansou de chegar em algumas casas, né? Assim, a gente ia para as famílias, né? Mas no caminho, cara, a gente sempre procurou estar sensível ao Espírito Santo. E às vezes Deus, para aqui. A gente parava numa casa, né? Deus falava, para aqui, a gente parava. E a gente cansou de parar em algumas casas onde só tinha as crianças. Assim, era uma criança da idade da Manu, do Isaac, cuidando de outras 2, 3, 4 menores. Numa casa que era um barraco. E aí, chegava para a criança, cadê sua mãe? Ah, minha mãe está no bar. Cadê seu pai? Não, meu pai foi embora. Isso quando a criança sabia dizer onde estava a mãe e o pai. E aí, irmãos, aí a gente sempre levava uma cesta básica. Cada casa dessa que a gente ia, então, assim, a gente ia na creche, fazia o trabalho com as crianças e levava conosco umas 2, 3 ou 4, 5 cestas básicas para ir na casa das famílias e ter mais umas 2 ou 3 sobrando para a gente ir nessas que Deus falava, para aqui. A gente ia com uma cesta básica, né? Mas às vezes a gente subia o morro com a cesta básica e o Joe e o bolso e tudo mais, todo mundo carregando. E a carro. Não passava carro porque é favela, né, irmãos? Então não dava para ir de carro, entendeu? Tinha que ir andando. Então, assim, todo sábado. Só que uma coisa, irmãos, assim, depois de um tempo eu percebi, né? A gente sempre foi para pregar a palavra. A cesta básica era, eu não posso dizer ao irmão, né? Deus te abençoe, e ele com fome e eu não tenho comida para dar para ele. E eu tinha comida. Ou seja, a gente tinha comida, a gente tinha condições de ajudar, né? Só que com o tempo a gente acaba percebendo que algumas pessoas só nos recebiam em suas casas por conta da cesta básica, né? Então, assim, tem uma linha muito tênue nesse tipo de abordagem, tá? É isso que eu quero deixar de lição para vocês, né? A gente teve essa experiência, eu acho que foram uns 3 ou 4 anos fazendo isso. Assim, de estar dentro da favela mesmo, dentro da comunidade. E lá tinha várias igrejas, irmãos, várias. A gente contava, eu lembro que uma vez eu contei, para chegar da entrada da favela até o lugar onde era a creche, eu contei mais de 20 igrejas no caminho. Só que você não tinha percepção de que o evangelho estava naquele lugar. Por quê? Porque você não via mudança de comportamento nas pessoas. Então, você tinha igrejas, mas você não tinha o evangelho transformando vidas. E eu não estou falando transformando no sentido de tirar da miséria. Mas, por exemplo, não era para ser um lugar onde a gente visse tantas crianças abandonadas,
tanta casa desguarnecida, tantas famílias desestruturadas, e lá tinha muito disso. Então, assim, se Deus está nos levando para esse caminho, a Bíblia diz que Bom, Paulo fala que ele recebeu uma incumbência, né, quando ele iniciou o apostolado dele, e ele dá esse testemunho. Ele fala assim: olha, pediram para mim me lembrar dos pobres. É basicamente, estou parafraseando, mas ele falando: pediram para mim me lembrar dos pobres, o que eu procurei fazer diligentemente. Isso é uma coisa que ele fala. Só que numa das cartas dele, ele fala: olha, você faça bondade, faça caridade às pessoas, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, mesmo lá em Muribeca, a gente procurava saber daquelas famílias que estavam frequentando a creche com as crianças, quais delas eram cristãs, e a gente procurava dar prioridade aí na casa dos cristãos. Mas eles não precisavam ouvir a palavra. Não, aí onde entra o restaurar a igreja apostólica. Porque se eu estou falando que lá tinha mais de 20 igrejas que eu contei, que ficavam na entrada principal da favela, fora as que estavam embrenhadas, né? E eu não via transformação, e conversando com essas famílias, eu via que eles não tinham entendimento do que era o evangelho da salvação. Eles ainda estavam atrelados ao quê? O evangelho que vai suprir a minha necessidade, vai encher a minha barriga, entendeu? Então eles precisavam ouvir desse evangelho. Então eles não precisavam só da caridade, mas também de ouvir o evangelho. Por que eu estou falando tudo isso, né? Porque se Deus vai nos levar a essa empreitada, e quando eu orei aqui que Deus nos dê direção, é porque realmente a gente precisa de direção. Para quê? Para a gente não se pegar repetindo fórmulas que a gente viu outros fazerem achando que funciona, entendeu? Porque às vezes o que Deus quer com aquela comunidade não é que leve comida. Às vezes Deus quer outra coisa. Ou às vezes Deus quer que leve comida. Eu não sei, você está entendendo? Eu não sei. Essa é a minha posicionamento agora. Eu não sei o que Deus quer. Rapidinho, Rodrigo. O que eu sei é que a gente tem que parar e falar: Pai, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer de mim nesse cenário? E aí se permitir ser usado por Deus para caminhar neste cenário. É fácil? Não é fácil. Exige... vamos lá. Exige algumas coisas, né? Primeiro, coração forte. Por quê? Porque se for do mesmo nível da Muribeca, e me parece ser parecido, a gente vai ver coisas lá que faz um camarada sair chorando de lá, entendeu? Então, assim, se você não tiver estrutura emocional para passar por isso, você toma. Segundo, espiritual, né? E aí há uma resistência espiritual a esse tipo de movimento, entendeu? A esse tipo de empreitada. Então, era uníssono que antes da gente ir, eu falei que a gente ia todo sábado, né? Que hora a gente vai? 2 da tarde. Então vamos. É negativo. A gente marcava. É 2 que a gente vai? Então, 1 hora, todo mundo que vai tem que estar lá na igreja para quê? Para a gente orar pelo menos 1 hora junto antes de ir. E, de preferência, vai em jejum. Então, assim... É uma disciplina. É uma disciplina espiritual vazia? Não. Sabendo que a gente já vai estar exercitando piedade ao longo da semana. E aí a gente pedia para Deus ir à nossa frente. Para quê? Para que a gente não encontrasse resistência quando chegasse lá. Estou compartilhando uma experiência vivida, irmãos, porque foram perto de 4 anos fazendo isso lá. Então, assim, eu creio que, assim, vocês que ainda não viveram essa experiência, né? O Rodrigo já viveu, né? Agora, vocês que são mais jovens, né, e não viveram essa experiência, então vocês têm que se preparar para viver essa experiência, entendeu? Não é uma coisa que se faz, eu vou ali no evento. Não é um evento, tá entendendo? É diferente de dizer, eu vou no evento, eu vou no show do Hillsong, eu vou numa pregação do Luciano Subirá, não é um evento, né? Nenhum de nós aqui
Nenhum de nós aqui tem essa pretensão, então eu espero que assim, Deus fale ao coração de cada um de vocês aí para que caminho vocês querem tomar e que direção, como igreja, nós vamos tomar nesse aspecto, tá bom? Então o que eu queria falar nesse sentido era isso.